Fala, gurizada! Tudo certinho? Então vamos para a segunda parte da aula de ácidos nucleicos. Lembrando que se você ainda não assistiu a primeira parte, na qual eu falo de DNA e os aspectos gerais sobre os ácidos nucleicos, já viu? Agora então beleza, vamos seguir nesta aula, pois vamos falar do RNA. O RNA é o ácido ribonucleico e ele tem uma função diferente do que o DNA. Enquanto que o DNA está armazenando a nossa informação genética, o RNA pega a informação genética armazenada no DNA e transforma essa informação genética em proteínas. Veja essa imagem. O RNA é o responsável por pegar a informação do gene e transformar essa informação em proteína. Esse processo de fabricação de proteínas é chamado de síntese proteica, que é dividida em transcrição e tradução. Essa síntese proteica, eu teria que fazer uma aula específica sobre ela, que envolve vários mecanismos interessantíssimos que você tem que conhecer. Nessa aula você vai conhecer mas você vai conhecer como são as moléculas de RNA e quais são os aspectos importantes sobre elas. Então te liga, assim como todo ácido nucleico, ou seja, assim como o DNA, o RNA é um polímero formado por monômeros, ou seja, formado por moléculas que se repetem. Essas moléculas são chamadas de nucleotídeos. Vamos ver novamente a imagem de um nucleotídeo. O nucleotídeo sempre terá um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Te liga que se estamos falando de RNA, a pentose é um açúcar chamado de ribose. Beleza, o que vai variar entre os nucleotídeos do RNA é a base nitrogenada. Então vamos ver quais são as bases nitrogenadas que existem. As bases nitrogenadas são a guanina, adenina, citosina, timina e uracila. Agora te liga, muito importante, no RNA não tem timina, no RNA tem uracila. Então sempre quando você estiver vendo uma figura, uma imagem de um RNA, nunca vai ter o T de timina, e sim o U de uracila. Então como é que fica quando forma uma fita de RNA? Se não tem o T, vai ter o U. Olha essa imagem. Repara aqui, temos aqui uma fita de DNA que ela é dupla. Agora a fita de RNA ela não é dupla, eu já vou falar sobre isso, ela é uma fita simples. E veja que aqui na fita de DNA temos uma fita molde. É a fita molde que vai servir para fabricar a fita de RNA. Então veja, quando na fita molde tem o T, na fita do RNA vai ter o A. Quando tem o A, a gente no DNA teria o T, só que como trata-se de RNA, não é a timina, e sim o uracila, portanto fica o U. O C com G, o T com A, o T com A, o T com A, o A com o A com o U, e assim por diante, muito simples. Só basta tu substituir o T pelo U. Outra informação importantíssima que você tem que saber sobre o RNA é que, diferente do DNA, o RNA é uma fita simples. Veja essa imagem. Repara que temos aqui então uma molécula de RNA. É uma fita simples, ela não está pareada com outra fita. E aqui temos novamente as bases nitrogenadas, citosina, guanina, adenina e uracila. Repara, uracila somente no RNA e a timina somente no DNA. DNA este que é uma fita dupla. Existem vários tipos de RNA. Eles estão diretamente ou indiretamente envolvidos na produção de proteínas. Agora, você tem que saber de 3 tipos de RNA que são importantíssimos, gente. São eles o RNA mensageiro, o RNA ribossômico e o RNA transportador. Esses 3 RNAs são fabricados dentro do núcleo da nossa célula a partir do nosso DNA. E vamos entender qual é a diferença e qual é a função entre cada um desses 3 RNAs, começando pelo RNA mensageiro. Te liga que o RNA mensageiro ele é o resultado da transcrição. Ou seja, quando você vai formar uma proteína, o primeiro passo da formação dessa proteína é você fazer a leitura do nosso material genético, a leitura do gene. Essa leitura chama-se transcrição. Então, logo após a transcrição,
forma-se a fita de RNA mensageiro. E o RNA mensageiro, o nome já está falando, ele é um mensageiro. É ele que leva a mensagem do nosso gene lá para o citoplasma da célula para se juntar com outros RNAs e assim formar a proteína. O segundo RNA que vou falar para você é o RNA ribossômico. O RNA ribossômico, ele é organizado lá no nosso nucleolo, dentro do núcleo da nossa célula, e esse RNA ribossômico, ele se junta a outras proteínas e forma aquela famosíssima estrutura chamada de ribossomo. O ribossomo estará então no citoplasma, ou livre ou aderido no retículo endoplasmático rugoso. E este ribossomo é o que vai receber o RNA mensageiro para fazer a produção da proteína. E lembra para você, o RNA ribossômico é o mais abundante na célula. Vimos então o RNA mensageiro, o RNA ribossômico e vamos ver o terceiro, que é o RNA transportador, que pelo nome já está dizendo, ele é transportador porque é um RNA associado a aminoácidos. Te lembra que toda proteína é formada por uma sequência de aminoácidos e esses aminoácidos são carregados pelo RNA transportador lá no citoplasma da nossa célula para formar as nossas famosíssimas proteínas. Então, te liga nessa imagem. Temos aqui, então, um RNA associado a um aminoácido. Eles, então, que carregam esses aminoácidos para montar a proteína. E lembre-se, gente, esse RNA ele tem um formato específico. O RNA ribossômico ele tem um formato de trevo. Esse formato de trevo se dá porque ele se dobra nele mesmo e as bases nitrogenadas dele mesmo se ligam nas suas próprias bases nitrogenadas. Fica ali, por exemplo, aqui, ó, o A ligado com o U, o G com o C, o G com o C e assim por diante. Agora que você sabe como é cada um desses 3 RNAs, vamos olhar de uma maneira geral com essa figura como se dá a interação destes 3. Então, olha lá, o RNA mensageiro que foi formado a partir da leitura de um gene, ele sai do núcleo para encontrar o nosso famosíssimo ribossomo. O ribossomo, dentro do ribossomo está o nosso RNA ribossômico. Agora que vem a função. O ribossomo está fazendo a leitura da fita do RNA mensageiro, mas quando ele faz essa leitura, ele depende que o RNA transportador chegue ali e libere o famosíssimo aminoácido. E assim ele vai liberando os aminoácidos até formar uma proteína. Lembre-se, gente, a proteína é uma sequência de aminoácidos. Se você quer se aprofundar, se lembrar como é que é uma proteína e sua estrutura, acesse essa aula que lá é a aula completinha de proteínas. Pessoal, te proponho a fazer uma simples tarefa. Faz aí um DNA, ou seja, uma fita dupla e as bases estão pareadas, A com T, C com G. Então faz várias letrinhas aí e complementa. Agora chama uma dessas 2 fitas do DNA de fita molde e a partir dessa fita fabrique uma fita de RNA mensageiro. Aí você vai treinar no RNA mensageiro. Quando você for colocar o T, te lembra, opa, é RNA. RNA não tem T, mas tem U. Isso é um grande exercício para você se lembrar na hora da tua prova, que é uma questão que cai direto. Gente, fica aqui o meu grande abraço. Terminamos com isso a aula de ácidos nucleicos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.